Como você disse, nem tudo são flores. E hoje, a forma com que você aborda uma notícia ruim tem que ser a mesma de uma forma que você abordaria uma notícia boa. Fala, jovens! Estamos aqui com a segunda parte do Pra Frente Cast com o Leandro Bernal. Meu amigo, a primeira parte ficou muito boa, eu fiquei extremamente empolgado para essa segunda, né? Um dos temas que eu sempre me questiono, né? Então, obviamente, muita gente me pergunta se eu sou da área comercial, né? E eu não sou da área comercial, sou diretor de compliance, não tem nada a ver com a área comercial, mas sempre me perguntam, eu sempre fico na dúvida. Qual é a melhor hora para entrar em contato com o cliente? Antes de comentar isso, eu vou falar o contrário. No meu caso, falam que eu sou um funcionário de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro, Sim. disfarçado de comercial, porque realmente acho que a primeira barreira de defesa, você sabe disso tanto quanto eu, é o comercial, né? Aquele que vai realmente fazer ali o primeiro filtro, né, dessa parte de compliance. Então a gente tem um pouco de posições opostas aqui, né, Carlos? Mas bacana. A gente acaba se complementando. Acho que as duas áreas, né, dentro de uma instituição financeira acaba se complementando. Questão do cliente, Carlos, do melhor momento, como a gente comentou na primeira parte, né? O melhor momento é aquele que você tá com o cliente, né? Aquele que você tá na frente do cliente é o teu momento, é o momento de você se conectar com ele, é o momento de você entender o que ele precisa, é o momento de você já criar uma relação com esse cliente, absorver o máximo de informações possíveis que te coloquem, né, um passo à frente para você conduzir a abordagem. Se você não fizer isso, provavelmente o teu cliente ele vai escapar, né? Por algum motivo ele vai escapar, seja de um relacionamento que você pode construir, ou seja até mesmo de uma venda de um serviço que você pode ali naquele momento já oferecer. Então acho que aprender a escutar, aprender a ouvir ali as necessidades do teu cliente, e o melhor momento é o momento que de fato o cliente está buscando aquele serviço, né? Nem sempre ele está buscando, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, você vai vender um guarda-chuva num dia de sol? É quase impossível, mas há quem venda, né? Por quê? Porque ele vai usar argumentos que não sejam para aquele momento, mas ele vai falar, poxa, olha, você sabe que o tempo vira, hein? O tempo muda de uma hora para outra. Então, o melhor momento vai variar de acordo com a estratégia que você tiver de abordagem do teu cliente, tá? Então, tem jeito para tudo, tá? Sim. Cara, e assim, eu tô até em relação ao primeiro tema que a gente falou, né? Eu acho que cada vez mais um profissional ele se mostra completo quando ele entende 100% da empresa, né? Então, não necessariamente numa conversa por exemplo, de conformidade, vão ter que surgir apenas temas de conformidade, né? Podem surgir temas comerciais, né? E ultimamente todo mundo tem falado bastante que eu estou meio bitolado em relação à parte comercial, né? Eu já ia, nesse assunto aí do guarda-chuva no sol, já ia falar que o câncer de pele está por aí, é importante usar o guarda-chuva para se proteger do sol. Também. Enfim, né? Criar... Eu acho que assim, a grande importância da área comercial em qualquer empresa é criar a necessidade de consumo do próprio produto, né? Porque isso acaba gerando para quem está se relacionando, seja o cliente, seja o parceiro, um diferencial competitivo. Porque às vezes nem ele sabe que existe aquela situação. Outro dia estávamos lá na corretora conversando com um cliente de que ele foi lá fazer uma operação simples de disponibilidade e, naturalmente, ele acabou falando que havia a necessidade de fazer ali a contratação de um seguro, né? Do seguro da própria viagem. Perfeito. E naquele momento, né, a sagacidade do nosso time comercial identificou que a gente tem uma parceria para isso, né? Então, naturalmente, já oferta o produto do seguro como, vamos dizer assim, complemento do primeiro produto, que foi a questão ali da remessa dele como disponibilidade, porque ele iria viajar, né? Então, assim, eu acho que essa visão cada vez mais complementar, ela se destaca, né? Ela complementa, eu acho que é algo bem interessante, bem legal. Esse ponto que você colocou é até engraçado, que às vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer. E se você faz essa abordagem, você mostra para ele o que ele precisa. Então, acho que essa abordagem realmente de escutar, de entender, cara, faz toda a diferença, e o comercial que faz isso, pode ter certeza, é sucesso. Sim. Eu tenho um ponto, cara. Como vender mais para o mesmo cliente? A gente vai cair no mesmo ponto. É impressionante quando a gente já, no final, vai para o mesmo lugar, né? O relacionamento, sem dúvida, vai manter essa constância, né? E essa perpetuidade, né? Você vai conseguir transformar aquela... Tem diferença, né? Eu brinco com o pessoal. É o comprador ou o cliente?
São duas coisas distintas. O comprador é aquele cara que vai comprar uma vez de você e talvez não vai mais comprar. O cara que está passando na rua, entra numa loja, compra um salgado, vai embora porque ele nunca mais talvez faça aquele trajeto. Esse é o comprador. O cliente é o cara que mora ali perto, entra na loja e vai praticamente todo dia, porque ele está ali naquela região e vai consumir aquele serviço, né, de uma certa frequência. Então, acho que é importante, quando a gente distinguir isso entre comprador e cliente, você vai conseguir manter esse cliente ativo e vai te fazer uma receita recorrente, que é fundamental para uma instituição financeira. Como a gente falou, é muito mais difícil você conquistar um cliente novo do que você manter o mesmo. Então, se você constrói essa receita recorrente, até para uma carteira comercial, né, às vezes a pessoa depende daquela carteira, ela já tem ali uma receita mensal que ela sabe que vai pingar todo mês por conta dessa manutenção de relacionamento. Então, acho que esse é o X da questão. A gente lá na corretora, a gente tenta ter uma relação de transparência com o nosso cliente, com o nosso parceiro, né? Eu costumo dizer que até numa família, né, você não vai viver somente momentos de alegria, momentos de felicidade. Então, eventualmente pode acontecer algum eventual problema, né? Seja um problema na própria estrutura de conformidade, seja um problema na estrutura do back-office, alguma coisa nesse sentido. E a gente sempre preza ali pela questão da transparência, né? A gente não tentar, né, fingir que não há alguma coisa que existe, né? Então, a gente acredita muito que trazer essa sinceridade, trazer essa transparência, ela acaba gerando muito esse conforto de fazer novas operações, né? Nós mesmos, na nossa relação, por diversas vezes tivemos oportunidades de fazer negócios que até poderiam ser bem rentáveis para ambas as casas, e na nossa conversa, nesse momento, esse tipo de operação, infelizmente, não vai ser possível a gente dar sequência, né? Então, assim, essa sinceridade, essa transparência, ela gera a confiança do outro lado de que, puxa, se ele está falando que nessa operação ele não consegue me ajudar, obviamente que quando ele falar que vai me ajudar, é porque, de certa forma, ele vai ajudar, né? Então, eu vejo nisso algo fantástico, algo, de fato, que é diferencial. Cara, importantíssimo, foi assim, brilhante a tua colocação, Carlos. Você deixou de fazer negócio comigo? Porque eu, em algum momento, falei, né, por alguma oportunidade que a gente não tinha como fazer, né, um determinado negócio. Não, você continua, você me consulta, estamos aí em contato, né, sempre onde você está atuando, seja em qualquer instituição, a gente vai sempre manter esse contato e, se der para fazer negócio, a gente vai fazer negócio. Por quê? Porque a gente construiu essa relação de confiança, de transparência, e aonde quer que nós estejamos, a gente vai manter isso. Isso é importantíssimo para que a gente possa realmente fazer negócios, tá? Bem desse ponto que você destacou, né? Uma relação de confiança, ela é mútua, né? Então, por diversas vezes, né? Aliás, fizemos muito mais negócios, fechamos muito mais negócios do que deixamos de fazer, né? Nunca foi um impeditivo, e muito essa transparência que sempre tivemos acabou gerando muitas situações. Aquilo que você destacou. Por diversas vezes, até eu ali como consultoria, né, falava, meu amigo, o que você pensa, o que você acha dessa operação, né? E no seu ponto de vista, você acabava contribuindo muito com a minha própria análise, né? Então, até por isso, te agradeço eternamente. Né? Então, foi uma construção, né? A gente construiu isso juntos, acredito. A relação de confiança, ela acaba, assim, todo relacionamento ele é de construção, ele não nasce feito, né? Então, o que a gente quer, o que a gente preza é relacionamentos de longo prazo, que vão ter os seus altos e baixos, mas, acima de tudo, vão prevalecer sobre tudo, né? Então, é isso que a Frente Corretora, ela preza hoje, né? Então, eu trago isso para a minha vida, eu acredito nesse valor, eu acredito na forma como a empresa pensa. Eu costumo muito dizer para quem trabalha com a gente, para quem se relaciona com a gente, não somos perfeitos e nem queremos ser, né? Porque não é esse o intuito, nem nós como seres humanos queremos isso, mas estamos brigando ou estamos indo na direção correta, né? Então, eu até faço muito trocadilho que estamos indo para frente. O que a gente quer é inovação, o que a gente quer é trazer mais facilidade, é abrir novos canais como esse de comunicação, que é exatamente para trazer um valor competitivo diferenciado. Legal. Importante passar isso para as pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Sim. Então, se você tem pessoas que têm essa conduta, né, tem essa direção, isso aí contribui muito para qualquer instituição financeira crescer e crescer juntos, né? Acho que isso é importantíssimo. Com certeza. Um ponto que eu sempre fico, assim, às vezes me questionando é,
como dar ali para o cliente, né, trazer para ele às vezes uma má notícia do ponto de vista, por exemplo, uma operação ela não foi aprovada, uma operação, infelizmente, ela vai ter que ser descontinuada, um relacionamento vai ter que ser descontinuado. Existe técnica especial para isso? Existe forma especial para isso? Eu fiz isso hoje, tá? Me conta um pouco aí. Então vamos lá. Cara, como você disse, nem tudo são flores. E hoje, a forma com que você aborda uma notícia ruim tem que ser a mesma de uma forma que você abordaria uma notícia boa. Com transparência, esclarecendo o porquê, argumentando, né? Se você tem propriedade naquilo que você está falando, por exemplo, uma operação de câmbio que não pode ser feita, ou deve ser feita de outra maneira, porque pode ser que ela não possa ser feita dessa maneira, mas ela possa ser feita de outra, você está auxiliando, você está orientando o teu cliente. Mas, digamos que seja uma notícia, né, negativa, é deixar as portas abertas. As portas nunca são fechadas. Né? Hoje, se você sai de uma instituição financeira, ou até mesmo a instituição financeira acaba, né, não precisando mais do seu serviço, por exemplo, ela também não pode fechar as portas para um retorno. Né? Quem disse que você não pode retornar para uma instituição financeira? Então, acho que é importante a gente pensar a longo prazo e estabelecer uma relação realmente de sempre deixar as portas abertas para o cliente. Falar que, olha, infelizmente, hoje a gente não tem como fazer isso para você, mas se você precisar, eu posso fazer dessa maneira. Além de você deixar as portas abertas, mas oferecer outra opção. Né? Outra oportunidade para ele de falar, poxa, será que isso não serve para você? Pensa bem, né? Pelo que você me contou, eu acho que a gente pode fazer dessa maneira, ou você pode precisar desse serviço. Então, acho que é esse jogo ali de cintura que você tem que ter, né? E o cliente vai te agradecer. No final, mesmo às vezes você falando um não para ele, ele ainda te agradece. Pô, valeu, né? Dessa vez não deu certo, mas poxa, quem sabe de uma próxima. E com certeza ele vai lembrar da tua postura. Sim, com certeza. E eu fico imaginando, hein? Independente do mercado que se atue, né? Imagine as diferentes formas ou diferentes situações que pode já ter acontecido, né? Até trago aí para vocês que estão nos acompanhando, né? Descrevam aí algum fato irônico, algo engraçado, algo diferenciado que no momento ali de destacar para o cliente, para o parceiro que infelizmente a operação não poderia ser rodada ou que o relacionamento deveria ser descontinuado, acabou acontecendo até para a gente compartilhar aqui com os nossos demais contribuidores, pessoas que estão aqui trabalhando com a gente, ouvindo a gente, enfim. Meu amigo, um outro ponto assim que me questiono bastante, né? Como do ponto de vista até comercial, se mostra algo mais diferenciado, né? Ou até se isso é diferenciado, por exemplo, através do relacionamento, partir do próprio gestor de relacionamento, alguma situação que seja mais benéfica para o cliente ou para o parceiro, né? Vou dar um exemplo até para ser mais claro, né? Por várias e várias vezes, né, a gente sempre identifica ali o cliente, ele pedindo ali a questão, por exemplo, não vou falar um desconto, mas uma reavaliação ali da condição comercial alinhada inicialmente, né? Pela experiência que você tem, né? Esse é um modelo ideal, né, do gestor de relacionamento, ele acompanhar isso e, obviamente, receber a demanda da melhor forma possível, ou se mostra estratégico ele ativamente buscar ali o cliente, até, obviamente, com base ali nas informações de business intelligence, né, das informações que a instituição lhe permite ter, para ele fazer essa abordagem de forma mais ativa? Sem dúvida. Eu acho que se você conhece o teu cliente, você consegue precificar o teu serviço, você consegue ver o quanto de valor está sendo agregado no teu serviço. Então, esse estudo do dia a dia do teu cliente, ele deve ser feito naturalmente, Carlos. Eu não posso ter um cliente ativo na minha base sem saber se ele está contente pelo serviço que está recebendo, se ele está achando justo o que ele está pagando, né? Vai pedir desconto? Com certeza. O mercado hoje ele é um mercado muito competitivo. O cliente sempre vai pedir desconto. Inclusive, é uma das maiores objeções que eu escuto nos treinamentos que eu faço para a equipe de vendas, é justamente esse. Poxa, a minha dificuldade maior de vender, a minha maior objeção é o preço. Só que assim, no câmbio, o preço ele é talvez o fator mais abrangente ali das instituições financeiras, que elas estão praticamente alinhadas, né, umas às outras. O preço não vai ser diferente um do outro, vai estar muito próximo, né? Por mais que o teu esteja um pouco mais elevado, aí sim você tem que fazer o quê? Mostrar o porquê o teu preço é maior. Pela equipe, pela estrutura, se você precisar de uma emergência, pelos canais bancários que você tem, que você utiliza.
são bancos de primeira linha. Então, tudo isso você vai agregando valor ao teu cliente. Se em algum momento o valor agregado não é o suficiente, você tem que pensar talvez numa redução de preço. Talvez aí sim você esteja com uma estratégia errada já lá atrás, né? Ou seja, você não está competitivo no mercado. Mas se você tem um preço, mesmo que seja maior que o mercado, mas que consiga agregar valor, cara, o cliente ele vai reconhecer isso, pode ter certeza. Ah, não, com certeza. É aquilo que a gente já até destacou aqui, até no primeiro episódio, né? Aquilo que tem valor não tem preço, né? Então, agregar valor é muito diferente de simplesmente dizer um preço, né? Então, existem processos e processos, né? Então, tudo que foi desenvolvido, tudo aquilo que foi criado dentro da frente corretora, ela foi pensada exatamente no nosso público-alvo, que é o nosso parceiro B2B. Então, hoje nós temos tecnologia suficiente para fazer, por exemplo, um cadastro de uma pessoa física em 1 minuto, né? E a gente está falando disso com todas as checagens de conformidade existentes no mercado. Então, assim, isso gera muito valor para o cliente, né? Porque, muito provavelmente, quando o cliente dele estiver vendo a concorrência, ele pode até esbarrar na questão de precificação, mas será que a concorrência vai conseguir entregar uma velocidade ou uma tecnologia de ponta como aquela que a gente está entregando? Então, assim, estes são pontos que, obviamente, o comercial vai precisar utilizar, porque são pontos relevantes, né? Ele precisa evidenciar isso, né? Quais são os valores agregados ao serviço dele? Se ele não evidenciar isso, de forma alguma ele vai conseguir convencer o cliente de que aquele preço que ele vai pagar pelo serviço está sendo justo ou não. Tá? Então ele tem que evidenciar. A gente, quando vai vender alguma coisa, a gente tem que mostrar o que, né? A gente, obviamente, existem pontos positivos e pontos negativos em qualquer tipo de negócio e segmento. Eu não posso evidenciar meus pontos negativos. Eu tenho que fugir deles, né? Eu tenho que ser transparente, mas eu tenho que tentar fugir deles. O que eu tenho que fazer no meu trabalho comercial é sempre evidenciar aquilo que eu faço de melhor e que está alinhado ao propósito do cliente, ao que o cliente está buscando. Acho que é essa a ideia. Legal. E você percebe assim algo estratégico, algo diferenciado, ofertar para o cliente ali novos produtos da empresa ou outros produtos da empresa que possam de alguma forma agregar valor para ele? Se tiver agregando valor, é fundamental. Quanto mais produtos o cliente absorver, né, da estrutura da instituição financeira, isso aí é fundamental. O que não dá é para você ficar empurrando produtos, né? Eu sou um comercial que eu não gosto de venda forçada, né? Tem comerciais diferentes que, né, em diversos segmentos de mercado que acabam, não, tem que vender de qualquer jeito a qualquer custo. Só que isso acaba refletindo muito mal, né? Você tem experiências aí no mercado super negativas de que o cara comprou aquilo, se arrependeu e percebeu que ele comprou porque ele foi ali induzido de uma forma desagradável, inclusive. Isso aí depois ele comenta com colegas, isso vai, né, pulverizando no mercado e aí a imagem da empresa fica errada por causa de um comercial que atua de uma maneira estratégica, né, cada um com a sua, mas às vezes não está alinhado à estratégia da empresa, da instituição. Eu sou um comercial que eu defendo você, sim, oferecer quanto mais produtos possíveis, melhor, mas de uma forma que o cliente perceba a necessidade. Você tem que buscar isso na conversa, né? Nesse contato visual, nesse bate-papo com o teu cliente, você vai ter que buscar essa necessidade para você poder ofertar aquilo que você já sabe que está constante dentro da tua organização. O que às vezes não acontece, viu, Carlos? Eu já te comentei ali nos bastidores, né? Eu tenho feito algumas pesquisas, alguns trabalhos para algumas empresas e muitas empresas, às vezes, os teus comerciais, eles não sabem os produtos que a empresa oferece, não receberam treinamento de todos os produtos que a empresa oferece. Então também tem uma parcela de responsabilidade da instituição de preparar os profissionais para o mercado. Então, acho que tem que lembrar disso também. Não é só o comercial usar as técnicas, mas sim a instituição preparar também ele, de certa forma, para ele atuar. Sim, não. O que a gente até preconiza dentro da frente é a gente não pressupor, né? A gente não gosta de pressupor. Então, às vezes, a gente, através de conversas com os nossos parceiros, com os nossos clientes, eles destacam que eles possuem ali alguma necessidade A, né? A gente, obviamente, atende ele naquela necessidade, obviamente, se tivermos tecnologia e solução para aquilo, mas, uma vez que a gente não tem ali 100% da certeza se
somente aquele produto é cabível a ele, a gente já fala todos os produtos que a gente tem, né? Então, a gente destaca o link de pagamentos que hoje a gente possui, que é uma novidade de mercado, o Pay with Pix para pagamentos internacionais, que se diferencia demais da nossa concorrência, e aí, obviamente, no modelo que você destacou, né? A gente tenta explicar cada um dos produtos e, obviamente, se o cliente falar, esse produto me interessa, acho que faz sentido para a minha grade de necessidades, a gente explora melhor, mas se ele destacar que não faz sentido naquele momento, a gente não fica naquele jogo de empurra-empurra, mas a gente adota essa postura de sempre destacar tudo aquilo que vem acontecendo, né? Então, recentemente a gente teve até uma situação como essa, que foi a gente destacar o que era o nosso link de pagamentos, né? De que até no mercado cambial é exatamente o inverso, né? Hoje a gente tem, quando o cliente ele traz uma operação para a gente, seja lá, por exemplo, né, ele fazendo a questão da importação, a gente tem ali a questão da invoice, que é gerada lá pela empresa lá fora, é trazida aqui para dentro. O time de conformidade, os times de back-office, todos os times fazem toda uma avaliação sobre essa documentação, e aí depois, se aprovado, há a questão do fechamento cambial, né? Então, assim, através de uma modelagem única e exclusivamente para um determinado cliente, a gente criou um produto, né? Ele tinha ali sempre fazendo a questão ali da importação do mesmo cliente, da mesma fonte, a gente criou ali o link de pagamentos, né? Então, a gente já faz uma avaliação prévia já do parceiro lá fora. Então, antes de começar a operação, ele possui lá toda uma tecnologia possível de gerar um link no qual o cliente aqui no Brasil, ele disponibiliza o link, o cliente faz o pagamento. Por quê? Porque previamente já foi avaliado 100% do cliente lá fora. Então, assim, torna a operação extremamente mais rápida, porque ela já foi avaliada em todas as suas pontas. E, assim, se a gente não tivesse ouvido a necessidade de um determinado cliente e explicado para um segundo, ele não poderia olhar e falar assim, nossa, eu posso consumir esse produto, né? Então, a gente adota muito essa postura de explicar todos os produtos e, se fizer sentido, a gente avança nele, se não fizer sentido, a gente recua e segue ali na linha normal de atuação. Perfeito. Pior do que perder uma venda é você fazer uma venda que não cause um reflexo positivo. Acho que eu tenho essa frase que para mim é muito, muito forte. Pior de não fazer uma venda é fazer uma venda que cause um reflexo negativo. Sim. Tá. Você entende, né, até pela experiência, de que, assim, criar, às vezes, um nicho de mercado, criar uma situação que, às vezes, o cliente não está observando, é fator competitivo? Por exemplo, como instituição financeira, né? Criar um nicho de mercado, eu acho que hoje é importante que a gente trabalhe olhando para frente, né, Carlos? A gente viu grandes transformações no mercado de câmbio, entrada de novos players, entrada de novos tipos de serviço, modelos de negócios sendo transformados, e vem vindo muita tecnologia pela frente. A gente sabe que o mundo está inserido 100% em tecnologia. Então, hoje, como instituição financeira, pensando como instituição financeira, se elas não olharem para frente e olhar para daqui 2, 3 anos, não é olhar para daqui 6 meses, um ano, é já olhar na frente o que dá para ser feito com os produtos que ela já tem, novos produtos que ela possa oferecer, novas soluções, com certeza muitas instituições financeiras podem ficar no caminho, né? Principalmente as pequenas e médias. Hoje a gente tem uma concorrência muito grande, os grandes bancos aqui falando, né, são bancos que acabaram enxergando a competitividade que veio de baixo, né, por conta até da regulamentação que foi mudando. Então o mercado realmente ele requer uma atenção especial para o uso da tecnologia, para diminuir custo, né, para acelerar processos, dar maior dinâmica para os processos, para melhorar a experiência do cliente, para dar acesso a produtos financeiros a clientes que antigamente não tinham tanto acesso. Então, realmente, as instituições financeiras elas têm que observar bastante aí essa questão de possibilidades, né, de alternativas de novos produtos. Gostei da sua afirmação, tem que olhar para frente, hein? Gostei disso. Olhando até sobre esse prisma de tecnologia que você vem destacando, né? Você, assim como eu, você vê ali um novo marco histórico em relação às operações cambiais, e aí eu vou puxar um pouquinho mais para as corretoras de câmbio em relação à questão de tecnologia, né, assim, de observar que aquelas que utilizam mais tecnologia estão um pouco mais, né, para frente do que algumas que ainda não possuem ou adotam o modelo tradicional?
Sem dúvida. As corretoras de câmbio eram corretoras tradicionais, que tem aí 30, 40, 50, 60 anos de mercado, e elas vieram do momento que era feito tudo muito manual. Né? E agora, de 10, 15 anos para trás, nesse segmento de câmbio, a gente teve grandes mudanças, entradas de fintechs estrangeiras, de investidores estrangeiros, e realmente mudou um pouco a cultura. Né? Só que o que acontece? Para você investir em tecnologia, Carlos, você sabe que existe uma demanda de recurso financeiro que é bastante significativa e que às vezes não cabe no bolso de pequenas instituições. Então eu vejo o mercado de corretoras, de instituições como correspondentes, enfim, esse pessoal que está nessa parte mais de baixo, né, da estrutura do mercado de financeiro e câmbio, eles precisam rapidamente investir em tecnologia com os recursos que eles têm, porque senão realmente vão acabar ficando no caminho. Ou uma outra opção é fazer fusões, parcerias, se unirem. Eu acho que vai ter muita coisa, já está tendo, a gente sabe disso. Né? Ultimamente a gente tem visto bastante fusões, né, entre corretoras, bancos, entre correspondentes, corretoras. E eu acho que esse é o caminho, é unir forças para se manter no mercado, porque às vezes você sozinho acaba... Aliás, é outra coisa que eu gosto de falar, né? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum nessa vida, pode esquecer. Quem acha que vai construir alguma coisa sozinho está muito enganado. Então, acho que para esse segmento aqui é o momento de se olhar para possibilidades de fusões e de parcerias mesmo. Legal. Eu até, olhando até o nosso histórico, né, de existência, de criação da própria frente, a área que sempre foi a mais numerosa foi a nossa área de desenvolvimento. Hoje, acho que praticamente 30% do quadro de funcionários da instituição, eles são focados na parte de desenvolvimento, de olhar para a nossa operação e como que ela pode melhorar. Né? Sem dúvida alguma, é uma das estruturas mais importantes que a gente tem hoje. Né? Meu amigo, estamos chegando ao fim. Né? Vamos, com certeza, marcar mais um bate-papo. Né? Eu queria abrir para você aí um tempo para você fazer as suas considerações finais, deixar alguma mensagem, seja aí na parte aí de tudo isso que a gente conversou, alguma coisa relevante que você entende aí que faça sentido. Fica à vontade. Bacana. Eu agradeço, né, Carlos? De fato, estar presente aqui hoje, participando desse podcast, para mim é um motivo de orgulho, é um reconhecimento do trabalho que eu construí também como profissional ao longo dos anos de carreira. Tenho essa amizade com você, tenho amizade com muita gente no mercado e que as pessoas olhem isso, de buscar conhecimento, de dar mais valor para as pessoas que dedicam, aqui como você e eu estamos dedicando nosso tempo, que vale dinheiro, para poder passar conhecimento, para poder passar orientação e que elas também repliquem isso, que aquelas pessoas que têm o conhecimento, elas possam fazer isso e ajudar colegas de trabalho, porque o outro profissional não vai ser um concorrente direto seu. O mercado é grande, se você é capaz, se você é um profissional que é competente, não se preocupe com outros profissionais. Acho que há espaço para todo mundo e acho que a mensagem que ficou para mim aqui é isso, sabe? O valor dessa contribuição que hoje você, em nome, né, da frente, obviamente aqui representada, está contribuindo para o mercado e está de parabéns aí, meus agradecimentos e né, minhas honras aí ao teu trabalho. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo pela presença. Pessoal, estamos aqui finalizando aqui mais um episódio do Pra Frente Cast e fica aquela dica, quem quer ir para frente, vem com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.